Informação a respeito de Elisa Samúdio. Agora volta à tona o caso do assassinato da mesma. Falei, cá, quem é Elisa Samúdio? Elisa Samúdio era nada mais, nada menos do que mãe do filho do goleiro Bruno, que em 1910 jogava pelo Flamengo, né? Era um goleiro que tinha tudo para ter uma carreira brilhante, jogar na seleção muitos anos, quem sabe fazer até uma carreira na Europa, porque ele tinha muito potencial para isso, mas foi envolvido num crime do sumiço dessa mulher. Ele tinha tido um filho com a Elisa Samúdio e chegou um determinado momento de 2010 que a Elisa desapareceu, e aí tudo levou a crer que um amigo dele pudesse ter cometido um crime em nome dele, chamado Macarrão, e teria inclusive cometido uma barbárie com a vida dessa moça. Nunca o corpo de Elisa Samúdio foi encontrado, mas Bruno pagou pelo crime, e 16 anos depois chega uma informação nova, informação divulgada ontem, de uma pessoa que descobriu o passaporte de Elisa Samúdio em Portugal. A descoberta desse documento em Portugal reacende a história? Pode levar a crer de que Elisa Samúdio está viva e mora em Portugal? São perguntas que a gente agora quer responder, que a sociedade quer saber, né? E que nós estamos agora com o irmão da Elisa Samúdio, né? Primeiramente, ela foi encontrada num apartamento em Portugal, esse documento, né? Entregue às autoridades brasileiras. A descoberta do documento foi confirmada pelo Consulado Geral Brasileiro em Portugal e pela mãe da brasileira, Sônia Moura. Procurado Itamaraty ainda não se manifestou sobre o caso. O passaporte foi encontrado escondido ou esquecido em meio a livros, num apartamento alugado no fim de 2025. Um homem identificado apenas como José o teria localizado e levado até o consulado em Lisboa. Documento tem marcação de entrada em Portugal em 2007. Mas não registra a saída da brasileira. 3 anos depois, já no Brasil, Elisa Samúdio foi assassinada. Não se sabe como ela retornou ao Brasil, mas uma das possibilidades é que ela tenha perdido o passaporte, perdido uma autorização para voltar ao país natal. A localização do antigo passaporte ocorre 15 anos após o caso Elisa Samúdio, pelo qual o ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado a mais de 20 anos de prisão. As investigações do homicídio apontam que a vítima ficou em cárcere privado no sítio do ex-jogador do Flamengo, no município da região metropolitana de Belo Horizonte, antes de ser assassinado. O corpo nunca foi localizado. Estamos com o irmão dela, não é isso, Thaís? Então, daqui a pouco, nós estamos tentando aqui a comunicação, né, via chamada de vídeo com o irmão da Elisa Samúdio, saber se a descoberta desse depoimento reacende alguma coisa ou não, ou ela simplesmente deixou o documento lá, voltou para o Brasil através de outras vias, né? E só mesmo gerada polêmica porque esse homem encontrou no apartamento. Vamos ver o que é que de fato a família pensa da descoberta do passaporte da Elisa Samúdio nesse apartamento em Portugal, se isso pode levar a um outro caminho para o que aconteceu com ela, ou não, daqui a pouquinho. Como é o nome do irmão dela? Como é, Thaís? Arlien. Ele fala de onde? São Paulo. O Arlien, ele é irmão da Elisa Samúdio, está em São Paulo. Estamos tentando aqui fazer a correção na comunicação com o Arlien, que é irmão da Elisa Samúdio, para que a gente possa de fato entender. Agora sim, agora está ok, Thaís? A gente pode chamar? Pronto, está aqui o Arlien, que é o irmão da Elisa, né? Mais de uma década após o desaparecimento dela. O Arlien agora vai comentar com a gente o fato de ter encontrado o passaporte dela. Qual é o sentimento que a família tem agora diante dessa polêmica, meu irmão? Primeiro, muito obrigado, Arlien, por você estar se comunicando aqui com a Rede Meio Norte, com o programa Ronda Campeão, aqui comigo, o Hélio Alencar. E o que de fato representa o encontrar do passaporte dela, meu irmão? Conta pra gente. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pelo espaço. Eu vou dizer por mim, porque eu não tenho falado com minha mãe, né? Eu não tenho contato com minha mãe desde julho do ano passado. Sim. Né?
por N motivos, questão de preconceito, questão de homofobia. Então, vou falar um sentimento para mim, foi uma coisa assim que mexeu bastante, balança, né, traz, ativa todo aquele sentimento que já tinha, né, que desde quando aconteceu os fatos, e ainda mais ontem que eu estava já um pouco mais sensibilizado, que ontem seria o aniversário do meu falecido pai. Sim. E foi uma questão que mexeu bastante, né, que pegou assim de surpresa, não era uma coisa que a gente estava esperando, e a gente, como eu não tenho esse contato com minha mãe, né, então foi uma coisa assim, tá, o que está acontecendo, o que vai ser passado, o que vai ser feito de fato, assim como muitos, né, eu estou sabendo a maioria das notícias pela mídia, justamente por não ter este contato com a minha mãe. Mas o que é que você lembra do fato na época? Você tinha quantos anos em 2010? Em 2010, assim que aconteceu, eu estava de 10 para 11 anos. Sim. Né? Basicamente, foi o que minha mãe me tirou da escola pela manhã para falar o que tinha acontecido com minha irmã. E, basicamente, foi só aí o que eu soube. Né? Mais detalhes, outras coisas assim, que acontecia com o caso da minha irmã. Eu sabia quando eu estava perto da minha mãe. Você era uma criança, né? Tinha 11 anos. Sim. Né? E vocês são em quantos irmãos, Arlen? É só eu e a Elisa. Só a Elisa. Ela é... E aí, e o contato com o goleiro Bruno, como é que era? Era um relacionamento tóxico, a família já sabia, você mesmo, criança, já ouvia comentários nessa natureza? Não, porque por conta da distância, naquela época a gente sabe, né? Questão de entrar em contato, não tinha questão do WhatsApp e tudo mais, então a gente não tinha ciência, né? Então, na época, quando soube do caso e tudo mais, foi sabido pela mídia, então foi uma coisa de surpresa. Minha mãe não sabia da questão, que a Elisa tinha esse relacionamento com o Bruno, da questão da gravidez da Elisa, foi tudo sabido realmente pela mídia, né? E aí depois, como minha mãe entrou à frente do caso, né, depois de ter sido noticiado pela imprensa, pela mídia e tudo mais, que aí minha mãe ficou a par realmente de todas as notícias. Só que, referente a minha mãe saber tudo, eu posso dizer por mim que eu não sei de tudo, né, porque eu sempre soube, quando minha mãe conversava com alguém, eu estava próximo, saber algum detalhe, ou eu pescava algum detalhe que ali, quando eu estava com ela no escritório do advogado dela, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Então, referente ao caso da minha mãe, eu sempre soube assim, picado, né? Sim. E as lembranças que você tem da sua irmã, quais são? A única que eu tenho, talvez possa ter sido ali, da última vez que a gente teve saído do Iguaçu, que eu não me recordo o ano certinho, que talvez pode ter sido entre 2008 e 2009, né? Em janeiro, e foi que a gente estava no carro, que a gente, se eu não me engano, a gente ia para um restaurante, alguma coisa do tipo, né? Foi a única lembrança, a memória viva que eu tive da Elisa, né? Sim. Porque a Elisa, ela não vivia com a gente, né? Ela vivia com o pai dela no Foz do Iguaçu. Quando ela esteve no Campo Grande, eu era de escola, né? Essa lembrança eu não tenho assim tão nítida da Elisa. Você acha que a sua irmã está viva? A descoberta desse documento reacende essa esperança ou não? Ela pode ter apenas esquecido e ter encontrado uma outra maneira para sair do país? Então, é só hipótese, né, gente? Ou pelo menos com meu marido estava levantando ontem, né? Voltando na casa da minha cunhada, inúmeras hipóteses, né, do que pode ter. A gente, assim, eu pelo menos da minha parte, né, a gente sempre espera que sim, né? Mas diante de todos os fatos que foi passado em 2010, eu acho que é uma questão muito difícil de ela estar viva, né? É o que eu penso referente a isso, né? E assim, tenho o que dizer, não acho que a gente precisa, no caso, esperar as investigações saírem e tudo mais, para saber a gente levantar alguma hipótese mais concreta, porque, assim, eu pelo menos, de base, eu tô perdido igual como muitos, né? Entendi. Tá bom.
Tá bom, meu irmão. Vou agradecer a sua disponibilidade de estar nos atendendo, né? Você também, como o Brasil inteiro, agora, claro, quer ter respostas mais claras, se há ou não possibilidade da sua irmã estar viva, né? Estar morando em Portugal ou não, se simplesmente ela encontrou uma outra forma de sair, esqueceu ali o passaporte ou tirou uma segunda via, porque no passaporte mostra lá que ela deu entrada em 2007, ela foi assassinada em 2010, mas não mostra saída nenhuma dela de Portugal, né? Então, levanta essa possibilidade, não é isso, Arne? Sim, exatamente. Pelo que eu vi nas notícias onde que já saiu, pelo visto, ainda não sei se foi confirmado, mas pelo que eu vi aí pela mídia que saiu já à noite, algumas horas depois disso, e não tem notificação de emissão de segunda via deste passaporte. Sim. Então, como é que ela saiu, né? É que ela saiu do país, né? Exatamente. É aí que fica o ponto de interrogação, né? Porque se uma pessoa dá entrada, por mais que eu não sei como que é para entrar em Lisboa, eu nunca viajei para fora, sim, né? Mas a gente sabe que tem alguns países que não precisa de visto, mas precisa do passaporte, né? O passaporte carimbado para você dar entrada no país. Então, se uma pessoa dá entrada num país, passaporte carimbado, por mais que se o passaporte é perdido, você tem outras formas de você dar a saída do país, né? Então, como que a gente fica pensando, né? Em várias hipóteses, né? Tá bom. E dessa época para cá, a questão de segurança melhorou bastante, né? A questão aeroportuária, da questão de segurança melhorou bastante, né? Então, certamente pode ser que naquela época ainda assim, ainda tinha algumas coisas ainda que passava ali, né? Que era tá bom. Lá não Ô, Arlen, muito obrigado, tá? Agradecer a sua disponibilidade, Deus abençoe, que haja uma informação mais plausível para tranquilizar ou deixar a família descansada, né? Porque reacende isso, o que é que pode estar acontecendo, se foi mesmo um assassinato ou não, se a Elisa está em Portugal. Tenho certeza que é o que a família mais gostaria de receber, né? A informação de que a Elisa está viva, está morando em Portugal e, claro, depois compreender. Mas saber se isso é só encontrar de um documento que não representa mais nada ou se de fato isso pode ser uma pista de que não se trata de um crime, que ela, na verdade, fugiu para outro país. É muito complicado eu aqui, da minha ignorância, tentar tomar algum juízo de valor, tem que esperar as investigações, né? Esperar as autoridades tomarem conta do fato e ali elucidarem o que de fato simboliza a presença desse documento. Você está chegando agora uma nova informação no caso Elisa Samúdio. Quem é Elisa Samúdio, Alencar? Era a mulher da qual o goleiro Bruno, ex-jogador do Flamengo, 2010, estava no auge da carreira, tinha um filho com ela, né? O garoto hoje tem mais de 15 anos, é jogador também, inclusive goleiro também como pai. O Bruno já pagou a pena, 16 anos depois, já está solto, já joga bola também, né? Só que aí acharam o passaporte da Elisa Samúdio num apartamento em Portugal, com o datado que ela deu entrada no país em 2007 e não tem nada dizendo que ela saiu de lá. Mas o crime não foi em 2010? E aí? Como é que foi isso? Mas não tem histórico nenhum de que o irmão disse aí que ela tirou segunda via do passaporte. E ela saiu por onde? De Portugal. Saber se isso é só mesmo encontrar de um documento ou se reacende a possibilidade dela ter sido assassinada ou não e agora está viva, morando em outro país.